Glória a Deus, graça e paz, meus amados irmãos. Queria refletirmos sobre uma palavra muito importante para nós que somos cristãos, porque muitas das vezes o cristão ele olha para o ímpio e ele acha que o ímpio é um privilegiado, ele tem a vida que ele tem, que entre aspas é uma vida livre, que ele pode fazer o que ele quiser, ele pode ir aonde ele quiser, mas na verdade a liberdade quem tem somos nós. Na verdade quem tem um grande privilégio somos nós. Eu quero trazer a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15, do verso 16 em diante, que vai dizer muito sobre isso. Mas antes de eu iniciar a leitura dessa palavra, peço aos irmãos para se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, principalmente o seu nome e família, para que eu possa estar orando por você e pela sua família, para que Deus possa estar abençoando a sua vida, o seu lar, o seu trabalho, e que tudo da sua vida seja entregue na mão de Deus, para que Deus possa estar agindo na sua vida em todas as áreas. Porque muitas pessoas acreditam que é só a área espiritual dela que tem que ser entregue na mão de Deus. Não. Toda a nossa vida, todas as áreas da nossa vida tem que estar na mão de Deus. Porque se eu não estiver bem na carne, eu não vou estar bem no espírito. E se eu não estiver bem no espírito, eu não vou estar bem na carne. Então, esses dois andam juntos, para que assim nós possamos ter uma melhor performance diante de Deus e Deus, pela sua bondade, nos usar. Porque o que acontece? Então, por que eu falo isso? Porque como você, como um bom evangelista, vai evangelizar nos hospitais, vai evangelizar nas favelas, vai evangelizar nas ruas, se você não tem saúde nem para poder andar. Então, nós vemos que é necessário nós termos saúde e nós termos uma vida espiritual também saudável para que nós possamos fazer a obra de Deus. Porque quantas pessoas hoje são convertidos, mas não tem força nem para subir um monte, porque sua saúde é debilitada, tem diabetes, tem problemas cardiorrespiratórios, não sei como é que se diz o nome dessas coisas, mas tem vários problemas de saúde que impossibilitam ele de buscar Deus, de evangelizar, de pregar a palavra, não pode ficar muito tempo em pé. Então, tudo isso é bom a gente cuidar para que nós possamos ter uma mente renovada, um coração perfeito e um corpo que pode adorar a Deus, porque o nosso corpo ele tem muita utilidade na presença de Deus também. A palavra do Senhor no livro de João, capítulo 15, do verso 16, diz assim: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao meu Pai, Ele vos conceda. Então nós vemos aqui a importância de nós sermos servos de Deus, irmãos. Isso é profundo. Essa manhã Deus me tocou com essa palavra, hoje é uma manhã de sábado. Deus me tocou com essa palavra, eu achei essa palavra muito importante, porque muitas das vezes as pessoas acreditam que o milionário é um sortudo, mas quem tem sorte é quem tem Deus. É claro que ter dinheiro é muito bom, o cara ter condições financeiras, eu não estou falando que ter condições financeiras é algo ruim, não, de maneira nenhuma. Eu estou falando que a maior sorte que o homem pode ter, o maior privilégio que o homem pode ter, é ser servo de Deus. Porque nós vemos que quando Jesus Cristo saiu para escolher os 12 discípulos, ele escolheu os 12 discípulos. Então ele saiu procurando e existiam milhares de pessoas que o seguiam, mas ele escolheu 12 pessoas. Não é diferente, Jesus Cristo te escolheu, me escolheu também. A gente fomos escolhidos por Deus. Jesus Cristo falou aqui: não pensai vós que foi vós que me escolheu, foi eu que escolhi vocês. Olha o tamanho do privilégio. Existem pessoas que são ricas, são milionárias, como aquele homem, quando Paulo passava, ele era, se eu não me engano, um mágico. Então ele chamou Paulo e falou com Paulo: quanto eu devo pagar? Quanto eu tenho que pagar para poder fazer parte de vocês? E Paulo falou para ele, Pedro, se eu não me engano, Pedro ou Paulo falou para ele, que esse seu dinheiro seja para sua maldição. Você não tem sorte nesse ministério. Ou seja, nem se alguém mais rico do mundo hoje, como Elon Musk, ou Bill Gates, ou Steve Jobs, ou qualquer outra pessoa, o Zuckerberg, qualquer outra pessoa quisesse hoje ser um cristão, ele não teria como ser um cristão, ser um servo de Deus, com o seu nome escrito no livro da vida e salvo, se ele não fosse escolhido por Jesus Cristo. Não estou dizendo que eles é impossível para eles, não são, mas ele tem que ser escolhido por Jesus. Jesus que lá do céu tem que olhar para ele, assim como ele olhou para mim, quando eu estava nas drogas, na bebida, na prostituição, e falou: não, eu quero você para mim. Assim como ele olhou para você e falou: não, sai daí da prostituição, sai das drogas, eu quero você para mim. Olha como isso é profundo e maravilhoso. Às vezes a gente não consegue entender, mas o maior sortudo somos nós. Nós somos seres imortais.
Nós somos seres imortais. Agora, o homem que é o ímpio, que tem um motão, que tem um carrão, ou até mesmo é um pobre, mas quantos pobres que você chega para poder falar de Deus para eles querem te matar, querem te bater. Eles não têm o poder de acreditar em Deus. Olha como isso é profundo. É porque eu não tenho muito tempo para explicar isso, e nem tem como explicar. Mas olha como isso é profundo, irmão. Deus escolheu a gente, Jesus Cristo escolheu a gente. E eu vou ler lá em João capítulo 17, do verso 20, também para meditação nossa. E eu quero que os irmãos entendam que a fé é dom de Deus. A fé é o quê? Acreditar em Jesus Cristo. Isso que você tem de acreditar em Deus, não toma isso como algo normal, não. Ou então não toma isso como glória para você, não. Foi Jesus Cristo que te escolheu. Foi Deus que olhou dos mais altos olhos e falou assim: não, vou dar fé para o Jonathan, vou derramar fé em cima dele. E ele vai acreditar que eu existo, ele vai acreditar que eu sou eu, ele vai acreditar que eu tenho poder, ele vai acreditar que existe salvação. Irmãos, sai pelas ruas e tenta anunciar a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que não acreditam que Deus existe. Simplesmente parece que tem um bloqueio mental na cabeça deles, que eles não conseguem entender que Deus existe. E nós conseguimos acreditar numa coisa que nós não vemos. É tanto que Jesus Cristo, em livro de João, capítulo 17, verso 20, ele fala isso, nós vamos ler isso agora. Glória a Deus. Então, isso é maravilhoso demais. Se considerem privilegiados, como Asaf, no Salmo de Asaf, ele falou: quase que eu pereci, quase que eu deixei de acreditar em Deus por ver o ímpio se dando tão bem. Essa é a maior preocupação, às vezes. Às vezes as pessoas veem o ímpio se dando tão bem, irmãos. O ímpio prospera, o ímpio faz isso, faz aquilo, mas Asaf falou que a vida do ímpio é uma pedra escorregadia. A qualquer momento ele pode escorregar, ele pode cair, e a vida do ímpio ela não tem segurança, é insegura. O ímpio está aqui, mas ele pode estar aqui a qualquer momento. Aqui é a vida material, física, e aqui é a morte. O ímpio está aqui, daqui a pouco ele está aqui. Eu estava observando a vida daquele rapaz que morreu, né, esse tal de TH da Maré, aqui bem próximo aqui de casa. Então a gente vê que, como é que pode uma coisa dessa? Um cara que tinha o respeito de toda a favela, acabou de acabar a luz aqui em casa agora, um homem que tinha o respeito de toda a favela, um homem na hierarquia mais alta, protegido, muito protegido, perdeu a vida. Então eu estou aqui, um homem que me envolvi com droga, com bebida, com prostituição, com tudo, fui regenerado por Deus. Deus me guardou, Deus me protegeu, me trouxe hoje aqui para estar gravando vídeo, falando da palavra de Deus. Ele não teve a mesma sorte, morreu, e entre outros que nasceram e morreram, milionários, bilionários, filhos, pessoas que nem colocaram o pé no chão que a gente coloca, esse chão sujo que a gente coloca no nosso pé, pessoas que não tocaram em comidas que a gente come, pessoas que foram nasceram no chão de seda, viveram muitos anos na seda e hoje simplesmente morreram e não tiveram o direito que nós tivemos. Vamos ler a palavra do Senhor, que se a gente for falar disso, a gente vai muito além de muitas coisas. Diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 17, do verso 20, diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim, e eu em ti, para também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória em mim e deste para que seja um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, eu quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que eu veja a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer a mim, para que o amor com que me tens amado esteja nele, e eu neles esteja. Olha que profundo. Jesus está orando por mim, por você, para que nós pudéssemos ter o conhecimento da tua palavra.
E isso é intenso. Para quem sabe o que eu estou falando, é intenso. Mas uma coisa eu quero te falar, às vezes você não é cristão, às vezes você não frequenta uma igreja. Vai na igreja, sinta o toque do Espírito Santo, que você pode se tornar um como eu, como meus irmãos que estão assistindo agora, que são cristãos, que tiveram essa visitação de Deus e reconheceram Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Isso é maravilhoso. Se você puder se tornar um super-homem, ser um super-homem é ter fé e ter Jesus Cristo dentro do coração. Sei que pessoas podem comentar sendo ateu, e eu sei que muitos ateus acreditam que são ateus, mas eles não são ateus. Eles creem em Deus de uma forma diferente de nós, mas eles creem em Deus. Eles creem em Deus com ego. O ateu é um cara que crê em Deus, mas com ego. Tem medo de reconhecer que Jesus Cristo é verdadeiramente Jesus Cristo. É como, vou dar fazer uma analogia bem básica aqui, é como uma pessoa que é flamenguista, que é vascaíno, um exemplo, botafoguense, que seja fluminense, mas tinha vontade de ser um flamenguista. Estou colocando isso aqui porque tem muita gente que vai se identificar com essa analogia. Quantas pessoas que são de outro time que gostariam de ser flamenguista, mas eles não são por causa do ego, eles não são porque já bateram contra o Flamengo. Eu mesmo passei por isso quando eu não era cristão. Então, e isso acontece na vida de muitas pessoas com relação ao Evangelho. Muitas pessoas desejariam ser cristão, mas não têm a capacidade de ser cristão e preferem ficar nesse embate de se colocar como um ateu. Não, prefiro ser um ateu porque aí eu sou o cara, não confio em Deus, não confio nisso, não preciso disso, não preciso daquilo. Mas no fundo do seu coração, ele sabe que Deus existe, porque quando ele dá uma topada, que ele bate o pé no chão, ele clama o nome de Deus. Quando o seu filho está enfermo, ele clama o nome de Deus. Quando acontece alguma coisa de ruim, ele, oh meu Deus do céu, por que aconteceu isso comigo? Oh meu Deus para cá, oh meu Deus para lá. Então, de qualquer forma, todos têm que acreditar em Deus. Mas confessar Jesus Cristo e ser salvo é para poucos. Jesus Cristo falou dentro dessa palavra: não pensais vós que foi vós que me escolheu, mas foi eu que escolhi agora. Que Deus possa tocar no seu coração através dessa palavra, assim como Ele tocou no meu coração nessa manhã. Que Deus te guarde, te proteja. Deixe o seu nome, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e deixe o seu like para que Deus possa estar abençoando a sua vida em nome de Jesus Cristo. Graça e paz da parte do Senhor.